capítulo 9, versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Hoje vamos falar sobre níveis de cegueira espiritual. Nesse primeiro versículo, o Senhor disse que veio para dar visão a quem não vê e tirar a visão daquele que pensa ver. Então, essa visão que o Senhor está falando aqui é espiritual. Para quem ele veio trazer visão e para quem ele veio tirar a visão? É o que a gente vai descobrir ao decorrer do vídeo. Existe uma venda nos olhos das pessoas que elas não conseguem ter um entendimento real do que da palavra de Deus. É como um tesouro, né? A palavra de Deus é como um tesouro que Deus a revela para quem Ele quer, para quem se mostra, né, ter interesse nele. Por isso há tantos tipos de interpretação da Bíblia e tal. Mas qual é a verdadeira interpretação? O verdadeiro entendimento da palavra, quem dá é o Espírito Santo. Então a gente jamais vai conseguir abrir a nossa Bíblia e ter um entendimento da palavra com o nosso próprio entendimento, mas com a revelação do Espírito, da palavra rema, ok? Então, a maioria sabe disso e a gente pode contemplar esse primeiro tipo, né, que eu vou chamar assim, de cegueira espiritual, entre as pessoas que são convertidas, né, as que seguem a palavra de Deus, e as pessoas que não seguem a palavra de Deus, não obedecem à lei, né, as pessoas que seguem suas próprias convicções. A gente vê muito claramente, consegue contemplar essa cegueira, assim, de uma forma, assim, bem nítida. As pessoas que seguem a Deus, que obedecem os seus mandamentos, têm uma visão sobre a salvação, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Já as pessoas que seguem suas próprias convicções, não. Elas não têm esse entendimento de salvação, do sacrifício. Elas ouvem, mas elas não compreendem. Então esse é o primeiro tipo de cegueira espiritual que a gente consegue contemplar. Porém, existem outros tipos de cegueira espiritual, num nível assim mais profundo, que está entre cristãos. Em Mateus, capítulo 16, aconteceu o seguinte. Jesus estava explicando para os apóstolos que deveria sofrer, morrer e ressuscitar em Jerusalém. Aí Pedro se volta para Jesus e fala para Jesus: não, Senhor, que Deus não permita que isso lhe aconteça. Aí Jesus, no versículo 23, diz assim: Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Somos provados todos os dias. Nem sempre será algo assim tão nítido, mas em cada ato, em cada pensamento, em cada atitude que a gente toma, quando a gente tem a oportunidade de ajudar um irmão e não ajuda, quando a gente se posiciona e tem um pensamento, um sentimento em relação a uma determinada situação. Então Deus, ele está sempre nos provando, sempre vendo, sondando o nosso coração. Então mesmo depois de eu ser convertido e ter essa visão de Deus, essa visão de salvação, né, sobre o sacrifício de Jesus e tudo mais, eu posso ser rejeitada por Deus, porque eu não vou parar de ser provada. Enquanto a gente estiver nesse mundo, seremos provados todos os dias. Vamos ver então alguns versículos que falam sobre provação. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto,
durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer a seus mandamentos ou não. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Voltando aqui para Mateus capítulo 16, versículo 23, onde Jesus reconhece a intenção de Satanás por trás da fala de Pedro, a gente pode perceber o seguinte: quantas vezes nós ouvimos coisas que agradam o nosso coração, que massageia o nosso ego, e a gente gosta, e a gente aceita, recebe. Então aqui a gente pode ver que Jesus, ele identificou rapidamente a intenção de Satanás, a ação de Satanás por trás da fala de Pedro, porque essa fala de Pedro foi algo que agradou a carne de Jesus, o corpo físico dele. Mas ele identificou e ele repreendeu. Mas não é sempre que a gente consegue identificar isso no nosso dia a dia. E a palavra diz em Provérbios 27, capítulo 21, diz assim: a prata é provada na fornalha, e o homem na boca de quem o elogia. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com os elogios, com o que nos é agradável ouvir. Então isso vai trazendo cegueira para a gente, vai nos cegando espiritualmente. Outro exemplo a gente vê em Atos capítulo 5. Aqui, Ananias e a sua esposa venderam um terreno e com o dinheiro que eles conseguiram no terreno, eles pegaram uma parte para eles e depositaram a outra parte aos pés do Senhor. Fizeram essa oferta para o Senhor. E o Espírito Santo avisou Pedro. E Pedro disse no versículo 3, diz assim: e Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si? Qual foi o erro de Ananias aqui? Se ele queria fazer uma oferta para o Senhor e decidiu ofertar o terreno, então ele deveria depositar aos pés do Senhor tudo o que ele conseguiu com a venda do terreno. Se ele depositou somente metade, então ele não estava sendo verdadeiro com Deus. Ele estava enganando o Espírito Santo de Deus, depositando metade apenas do valor que ele tinha conseguido com o terreno. E aí no versículo 4 a gente vê, Pedro continua: você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu. E grande temor se apoderou de todos os que estavam ouvindo. Portanto, Ananias, ele enganou o Espírito Santo. Enganou não, ele tentou enganar o Espírito Santo de Deus. E o juízo, nesse caso, foi imediato. E como a gente poderia trazer isso para os dias de hoje? Muitas vezes a gente se apresenta ao Senhor, entra na presença do Senhor com as mãos sujas. Vai fazer uma oferta para o Senhor que não é verdadeira. A gente age como Ananias, achando que Deus não vê a nossa intenção, não vê o nosso coração. E a gente chega na presença do Senhor trazendo para o Senhor algo torpe. Muitas vezes a gente levanta nossas mãos para louvar ao Senhor e dentro do nosso coração há julgamento, a falta de perdão. E quando a gente não se atenta a isso, quando não há arrependimento, não vem a morte imediata, como veio para Ananias e a sua esposa.
mas vem a morte espiritual, que se dá através da cegueira espiritual, como a gente vê em Marcos capítulo 4, versículo 12, que diz: com o propósito de que, mesmo que vejam não percebam, ainda que ouçam não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. E não ser perdoado nos leva para onde? Se não para a morte. Há um tempo atrás aconteceu algo comigo que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava muito focada no Senhor e eu jejuava toda semana, orava de madrugada, de dia, de tarde, de noite, lia a palavra e estava muito determinada em fazer algo para o Senhor, em trabalhar para o Senhor, fazer a obra. E eu não conseguia parar de pensar no que Deus tinha para mim. Qual era o propósito que Deus tinha para mim? Então eu pensava a todo momento, era um sonho fazer qualquer coisa que fosse para o Senhor. E eu trouxe isso tão assim forte para dentro de mim, que eu só pensava nisso de noite. Até que durante uma oração na madrugada, eu senti muito forte o Espírito Santo de Deus, onde ele abriu os meus olhos e eu consegui ver que eu queria tanto trabalhar para o Senhor, tanto fazer a obra do Senhor, que eu acabei colocando a vontade de fazer algo, a obra, acima do próprio Senhor. E isso acabou me trazendo uma cegueira espiritual, onde eu não consegui perceber que eu tinha colocado a obra, né, acima do Senhor no meu coração. E muitas vezes a gente faz isso. Pode ser às vezes com arrebatamento. Eu desejo tanto, tanto arrebatamento, que às vezes eu quero mais o arrebatamento do que o próprio Senhor. E tudo isso nos traz a cegueira espiritual. Mas como eu consigo identificar isso? O que eu posso fazer para saber se eu estou vivendo uma cegueira espiritual ou não? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Antes eu quero ler para vocês Romanos capítulo 11. Para quem pensa que não, o Senhor não pode nos rejeitar, uma vez salvo, tá salvo, não preciso me preocupar e tal. Veja bem, Romanos capítulo 11, versículo 7 ao 10. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que procurava, mas os escolhidos conseguiram. Os demais ficaram endurecidos, como diz a Escritura. Deus deu a eles um espírito de atordoamento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justo castigo, que seus olhos fiquem escuros para não verem, e faze com que suas costas fiquem sempre encurvadas. Em Romanos capítulo 11, versículo do 19 ao 22, diz assim: Você poderá dizer, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Certo, mas eles foram cortados por causa da falta de fé deles, ao passo que você permanece firme pela fé. Não fique cheio de soberba, mas de temor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, portanto, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade de Deus para com você, sob a condição, porém, de que seja fiel a essa bondade. Do contrário, você também será cortada. E como eu consigo identificar se estou vivendo uma cegueira espiritual, se estou fazendo algo que desagrada ao Senhor, porque já vimos que a cegueira espiritual não deixa que a gente reconheça o nosso erro. A cegueira não deixa que a gente perceba
que está fazendo algo que está desagradando ao Senhor. Então, como a gente consegue identificar isso? Refletindo no Senhor, meditando na palavra do Senhor, comparando se o que a gente está vivendo está condizente com a palavra de Deus. Não só aquilo que se pode ver, mas se o meu coração está de acordo com o que Deus quer de mim, com o que Deus exige, né? E a gente vai em Provérbios capítulo 15, versículo 33, que diz assim: o temor de Yahvé é escola de sabedoria, e antes da honra está a humildade. Portanto, não podemos esquecer da humildade, estar sempre buscando no Senhor, sermos mais humildes, pedindo ao Senhor, né? Senhor, me dá um coração humilde. Senhor, eu sou pecadora, eu sou falha, me mostra o que eu estou errando, estou fazendo algo que está te desagradando, sabe? Ter a humildade de reconhecer que podemos sim estar fazendo algo que desagrada o Senhor a todo momento, porque nós somos pecadores. E um versículo assim muito poderoso, que desde a minha conversão, que eu trouxe ele para minha vida e eu nunca esqueço dele. Sempre em minhas orações eu peço isso para o Senhor. É Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Portanto, peçam sempre ao Senhor: Senhor, me dá um coração justo, fiel, misericordioso e humilde. Senhor, me mostra, estou fazendo algo que não está te agradando. Portanto, se a gente pretende crescer no Senhor, né, estar realmente na presença do Senhor, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai compreendendo a palavra e mudando a nossa vida, Ele vai exigindo cada vez mais de nós. E essa exigência não está no nosso agir, não está na obra. Essa exigência está cada vez mais fundo no nosso coração. E para encerrar, eu leio Apocalipse capítulo 3, versículo 18, que diz assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar.